E eu quero falar hoje sobre um assunto pertinente, né, dos nossos dias hoje, né? Quero falar sobre a preocupação, amém? Ou será que aqui ninguém fica preocupado, né? Quero falar sobre a preocupação. E o tema da palavra hoje é, marca aí, ó, preocupação, um gigante a ser vencido, amém? Preocupação, um gigante a ser vencido. Vamos ler o Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Meu irmão, olha a profundidade desse versículo, né? Então aqui você tem uma ação e uma reação, amém? Você tem aqui uma atitude e uma recompensa. Por isso que eu falei, meu irmão, não adianta, se você só ouvir e não praticar, não adianta. A recompensa não vem. Então ele está dizendo assim, isso aqui é uma palavra, né? Então, primeira coisa, entregue aquilo que te preocupa ao Senhor. Então, aí a preocupação são vários níveis, né? Uns é questão familiar, outros é questão financeira, outras é questão pessoais, outras é questões emocionais, questões sentimentais. Então, o que te preocupa? O que te angustia? Ele está dizendo, entregue, né? Entregar, meu irmão, é você simplesmente abrir mão daquilo que está com você e você dá para outra pessoa. Isso é um entregar, né? Aí ele fala assim, aí vem a recompensa, ele susterá você, ou seja, ele vai manter você em pé, amém? E aí ele diz, ó, jamais, né, permitirá que o justo venha a cair. Aí você fala assim, pastor, mas quando o justo cai? É porque ele não entregou. Porque a palavra não pode mentir, meu irmão. Amém? Das duas, uma. Ou a palavra está errada, ou quem entregou está errado. Qual que você acha que está errado aí? É quem entregou. Então, se Deus está dizendo que Ele jamais permitirá que o justo venha a cair, então é isso que vai acontecer. Amém? Então, meu irmão, será que quando Deus diz que nós não devemos nos preocupar, Ele está nos convidando a viver uma vida de irresponsabilidade? Será que é isso que Deus está querendo dizer? Olha, a partir de hoje, eu quero que vocês todos sejam irresponsáveis, não se preocupe mais, deixa o negócio rolar, deixa a coisa acontecer, né? Não se preocupe mais, não se angustie mais, né? Fiquem despreocupados. Então, será que é isso que Deus está querendo dizer, meu irmão? Não, não é isso, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas mais responsáveis na terra deveriam ser os filhos de Deus. Sabia disso? Deveria ser nós, meu irmão, os mais responsáveis. Nós deveríamos ser, como a Bíblia diz, o bom perfume de Deus na terra. Nós deveríamos ser essas pessoas. Nós deveríamos ser a carta de Deus para a terra. Então, na verdade, os crentes deveriam ser aqueles, meu irmão, que
fossem as pessoas mais responsáveis. As pessoas que não se envolvessem com coisas erradas, que as pessoas podiam confiar nelas. E é exatamente isso que acontece hoje, sim ou não? Não, não é. Porque nós temos um bando de crentes irresponsáveis, pessoas que não têm palavra, pessoas que não dão testemunhos, pessoas que envergonham o Evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, você que envergonha o Evangelho, a tua hora vai chegar. A Bíblia diz assim: ai daquele. Meu irmão, quando você ouve um ai na Bíblia, quando ele fala assim, ai daquele por quem vem o mau testemunho, melhor lhe fora pendurar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Então, meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. O que é preocupação? É ter uma ideia antecipada, uma inquietação proveniente dessa ideia. Então o que acontece, meu irmão? Você tem uma ideia, você está vivendo uma situação, e você tem uma ideia de que aquilo não vai dar certo, ou que aquilo vai trazer um grande problema para você, e o que acontece? Essa ideia gera dentro de você uma inquietação, um desassossego, um preconceito errado. E aí a tua alma fica angustiada. Aí você não dorme, aí você não come, aí você começa a ter, seu corpo começa a manifestar reações. Eu vou falar disso mais para frente. Então isso é uma preocupação, é você viver algo antecipado. Você não sabe o que vai acontecer. Meu irmão, nós precisamos acreditar que até o último momento Deus pode fazer alguma coisa. Ou melhor, vamos consertar a frase. Nós precisamos ter a consciência que até o último momento Deus vai fazer alguma coisa. Não que Ele pode fazer, mas que Ele vai fazer alguma coisa. Amém? Então é assim que a gente tem que aprender a viver. A preocupação, ela é resultado da falta de confiança. Resumidamente é isso. Por que você está preocupado? Porque você não confia. Se nós confiássemos, nós não ficaríamos preocupados. Nós não ficaríamos preocupados. A confiança é fruto de um relacionamento, meu irmão. Então eu tenho um relacionamento com a Patrícia. Então a Patrícia fala para mim assim: olha, eu vou para São Paulo semana que vem, né? O meu relacionamento com ela é tão íntimo e tem uma afinidade tão grande que eu falo: vai com Deus, Deus te abençoe. E não há nenhuma sombra de dúvida no meu coração com relação ao que a Patrícia vai fazer, porque eu confio nela. Amém? Eu fui para o Chile, já fui para o Chile 4 vezes. Eu vou sozinho, não porque eu quero ir, mas porque ela não quer ir. Rimou, né? Vamos ver se agora, esse ano que vem, ela vai comigo, né? Mas ela descansa, ela não fica preocupada se eu vou fazer alguma coisa errada lá.
Porque há um relacionamento entre a gente. E esse relacionamento gera o quê? Confiança. Amém? Então, meu irmão, a confiança é fruto de um relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais confiança. Quanto menos relacionamento, menos confiança. Quanto mais relacionamento, menos preocupação. Quanto menos relacionamento, mais preocupação você vai ter. Amém? Então, meu irmão, uma criança, né? Ela não fica preocupada. Você que tem filho, você vê seu filho preocupado? Se ele vai comer amanhã? Ele fica todo dia perguntando para você: mãe, vai ter comida amanhã? Mãe, pai, vai ter arroz amanhã? Né, Natan? Você fica preocupado? Né? O Natan gosta de comer, né, Natan? Fala a verdade. A vida do Natan é comer, meu irmão. Eu falo, vai devagar, meu. Vai devagar. A comida não vai acabar. Às vezes ele está lá na mesa com a gente fala assim: relaxa, come devagar. Amém? Então eles não estão preocupados, meu irmão. Por quê? Porque ele sabe que o pai e a mãe vai sustentar eles. Então ele descansa. Ele sabe que de manhã vai ter pão. Ele sabe que na hora do almoço, ele sabe que hoje vai ter o quê, Natan? Hoje o que vai ter? Macarrão. Quem vai fazer macarrão? O pai? Ele sabe. Porque ele tem relacionamento dentro de casa. Então, meu irmão, é isso que acontece. Quando Deus diz que não devemos nos preocupar, é porque Ele quer, meu irmão, que confiemos nas suas promessas. Quando Ele fala assim, Tiago 4:7, não andeis ansiosos. Quando esse texto diz, não fique preocupado. Então, meu irmão, Ele quer que a gente confie nas suas promessas. O texto diz, Ele susterá vocês. Perceba, meu irmão, que o susterá, ele vem depois do entregar. Amém? Susterá é um verbo, né? É isso? Ou não? É. O verbo susterá, ele vem depois de um outro verbo, entregar. Eu entrego, tu entrega, eles entregam. Nós entregamos, vós entregais, eles entregam. Então, meu irmão, não haverá susterá se não houver o entregar. É exatamente isso que acontece. Então, meu irmão, muitas vezes não experimentamos o susterá, porque nós ficamos preocupados. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Quantas vezes você já experimentou o susterá do Senhor? Eu já, várias vezes. Podia ficar aqui bastante tempo, contando de algumas coisas que Deus já fez no meu casamento, no meu relacionamento, de quantas provisões o Senhor já entrou. Mas pasme você, meu irmão, tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca experimentaram um milagre de Deus nessa área, porque vivem correndo atrás das coisas,
vive angustiado, vive preocupado, vive com um monte de coisa errada. Quando que é que vem a preocupação? Quando que a preocupação vem? É lógico, meu irmão, nós precisamos entender alguma coisa. Sabe quando a preocupação vem? Quando damos um passo maior do que as nossas pernas. Então você precisa ser uma pessoa prudente. Dar o passo até onde você alcança. Não fazer nada além do teu limite, meu irmão. Então você precisa aprender a agir de acordo com o que você aguenta. Então às vezes eu fico vendo alguns irmãos entrando em umas situações de finanças, e eu fico assim, meu Deus, será que o irmão orou a Deus sobre o que ele está fazendo? Será que ele colocou diante do Senhor? Hoje eu vou pregar mais calminho, tá, meu irmão? Não vou gritar muito não. Será que ele orou a Deus para Deus dar um direcionamento para ele que ele vai fazer? Então você tem que pensar nisso, meu irmão. Você vai entrar numa situação que envolve teus recursos, né? Que envolva outras coisas. Você precisa de uma palavra de Deus. Deus precisa falar com você. Você precisa, meu irmão, de uma orientação, de alguém que tenha mais experiência do que você. Meu irmão, os seus pastores estão aqui, ó. Nós temos toda a condição de te orientar, mas se você não nos procurar, você corre o risco de fazer coisas erradas. A gente tem alguma experiência, meu irmão, nessas áreas, né? A gente tem algumas experiências. Então, meu irmão, eu só vou aonde eu aguento. Esses dias, nós fizemos um negócio, nossa casa, né? Nós sempre, meu irmão, tivemos um sonho de ter um sítiozinho, uma chácara. Sempre, eu e a Patrícia. E nós sempre oramos ao Senhor sobre isso. E desde quando o Estevão era pequenininho, né? O Estevão até falava assim, pai, quando eu crescer e eu tiver dinheiro, né, eu vou comprar um sítio para vocês. Mas até hoje ele não cumpriu isso não. Ele está ainda, né, na nossa aba. Mas esse tempo atrás, Deus deu uma oportunidade. Só que ao longo desses tempos, a gente vem se preparando. Amém? E aí surgiu uma oportunidade, e aí Deus nos deu uma pequena chacrinha, né? Nós compramos, né? Demos uma entrada e vamos pagar o restante financiado, mas ó, está dentro do meu limite de passo. Amém? Antes de ontem nós fomos lá, vamos fazer uma muretinha, depois nós vamos levar vocês lá, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Uma coisinha bem simples, né? Mas talvez, quem sabe, é onde nós vamos passar a nossa velhice lá, né, pá? Criar nossas galinhas. Amém? Mas você nunca pode dar um passo além do que você suporta, meu irmão. Essa história de que Deus vai, não. Deus fala assim, eu estou fora disso aí. Você tem que fazer de acordo com o que você aguenta. Então, meu irmão, nunca dá um passo, né? Nunca dá um passo além do que você suporta. Quando damos um passo maior do que as nossas pernas, ou quando agimos
sem uma direção do Senhor. Quando você faz isso, meu irmão, aí você está enrascado. Porque se Deus não usar de misericórdia com você, você vai quebrar. Se Deus não usar de misericórdia com a tua vida, com a nossa vida, nós vamos quebrar. Então, quero te dar uma orientação aqui, como pastor. Antes de você fazer algum negócio, ore a Deus em primeiro lugar. Amém? Vai para o teu quarto orar ao Senhor. Segunda coisa, busque conselho. Pastor ou alguém da tua confiança. Estou pensando em fazer isso. O que o senhor acha disso? Se fosse o senhor no meu lugar, o que você faria? Aí a gente vai te orientar, meu irmão. A gente vai te orientar. Amém? O que nós precisamos entender, meu irmão? Que Deus é um Deus especialista em todas as situações. Temos que aprender, meu irmão, a nos sujeitarmos a Ele. Deus é especialista em tudo. Ele sabe todas as coisas. Deus sabe sobre financiamento, Deus sabe sobre doença, Deus sabe sobre família, Deus é especialista em tudo. E se você buscar, Ele vai te orientar. Ele vai te direcionar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a estratégia de Satanás? Sabe qual que é a estratégia de Satanás? É levar-nos a nos envolver com situações que vão gerar preocupações na gente. Essa é a estratégia dele. É levar você a se embaraçar. É levar você a se embaraçar, meu irmão. Por que acontece? Quando ele leva você a se embaraçar, a ficar preocupado, qual que é a consequência? Você vai se afastar de Deus. Você não vai ter mais tempo para descansar no Senhor. Você vai se envolver com coisas que vão te tirar da presença de Deus. Então essa é a estratégia dele, meu irmão. É enrolar você. É te dar coisas para você ficar preocupado, angustiado, né? E esse dia eu liguei para um irmão aqui da igreja, que faz 1 mês e 1 semana que ele não vem na igreja. E eu liguei para ele, fui atrás dele, não achei ele. Falei, meu irmão, pastor, estou fazendo isso, aquilo outro. Falei, para com isso. Você tem que fazer? Tem. Mas domingo é dia de você ir para a igreja. Quinta-feira é dia de você estar na casa do Senhor, buscando uma palavra, buscando uma direção, buscando, se alimentando, meu irmão. Mas o diabo não, coloca isso, coloca aquilo outro, e aí você não tem mais tempo, meu irmão. A ideia dele é fazer com que você se afaste da presença do Senhor. Então ele te envolve com preocupações, com angústia, né? A preocupação, sabe o que ela faz? Grave isso. Ela torna você improdutivo. Uma pessoa preocupada não produz nada. Então você se torna uma pessoa improdutiva. A Bíblia diz, meu irmão, que você tem que produzir no reino. Eu pergunto para você, qual é os teus frutos no reino? Por que você não produz no reino? Porque você não tem tempo. Não é assim? Eu não tenho tempo de evangelizar,
eu não tenho tempo de participar dos cultos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para nada, então eu não produzo nada. A preocupação torna você uma pessoa infrutífera. E a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, o que Deus faz com ela? O machado já está posto na raiz. Quem não produz fruto, eu vou cortar. Se você não produz fruto, meu irmão, não tem sentido você estar na igreja. Concorda comigo? Qual o sentido de você estar aqui, se você não produz nada? Então, a preocupação, o objetivo dela é tornar você infrutífero. Você não vai produzir mais nada. Nós temos, meu irmão, que aprender a discernir as situações. Você tem que aprender isso, a discernir. Olha, meu irmão, um conselho para você. Nem tudo que parece ser bom é bom. Às vezes vem pessoas oferecendo coisa para você, meu irmão, coisa da China. Não, mas você vai mudar de vida do dia para a noite. Você vai ganhar. Meu irmão, põe a tua barba de molho. Isso não é verdade. Ninguém ganha dinheiro do dia para a noite. É uma construção que você tem que fazer na tua vida. E outra, se você ganhar do dia para a noite, você vai quebrar, porque você não sabe administrar. Então tome cuidado com isso. Esses negócios da China, meu irmão, tome cuidado com isso, tá? Deixa os chineses fazer isso. Nós somos brasileiros. Amém? Uma outra coisa, a preocupação, ela leva você, sabe aonde? Ao estresse. Você fica estressado. E ele desencadeia, o estresse desencadeia uma série de problemas na sua vida. Sabe o que é estresse? Para você entender o que é estresse? Tem um elástico, o elastiquinho. Ele tem o normal dele. Você pega ele e você vai esticando ele. Esticando ele, vai se estressando, se estressando, se estressando. Chega uma hora que acontece, pá! Ele rompe. É exatamente o que acontece no seu corpo, mano. No nosso corpo. Você vai se estressando, se estressando, se estressando, se estressando, se estressando. Chega uma hora, pá! Aí começa. Gastrite, úlcera nervosa, dor de cabeça, e aí vai vindo, Então, a preocupação te leva, ela vai trazer doenças para você, meu irmão, doenças. Aí você vai começar a visitar médicos, né? Aí você toma um remédio para resolver um problema, aparece outro problema. Toma remédio para cobrir um, vai outro. Toma outro e vai outro. Doenças. Porque o estresse produz isso. O estresse tira o teu organismo da sincronia. Ele começa a causar um monte de confusão no seu organismo. Você não dorme mais. Eu tenho esse problema, meu irmão. Eu tenho procurado buscar o autocontrole sobre isso. Quando
eu sou impactado com uma coisa, com uma notícia ruim, ou com uma coisa, a gente que é pastor, meu irmão, quando acontece alguma coisa na igreja, desestabiliza a gente. Primeira coisa que acontece comigo, eu perco o sono, eu não durmo. Quando eu não durmo, eu acordo estressado, eu não me alimento bem, e aí vai desencadeando uma série de situações. Teve uma época na minha vida, quando eu estava começando a minha vida de empresário, eu tive um problema com uma das minhas sobrinhas, que eu tive um confronto com ela, quando meu irmão, eu assumi a empresa dele, que estava quebrada, eu assumi a empresa dele para tentar levantar a empresa dele, eu comecei a ver um monte de coisas que precisavam ser consertadas, e eu tive um confronto com ela, e aquilo me desestabilizou emocionalmente. Eu fiquei 3 noites sem dormir. Tomei remédio de tarja preta, e uma dessas noites eu não aguentava mais, eu tomei 2 comprimidos ao mesmo tempo, eu quase morri. Minhas juntas, todas elas doíam, minha cabeça parecia aquelas crianças com, como é que chama a doença? Hidrocefalia. Minha cabeça parecia que estava desse tamanho assim, meu irmão. O médico falou assim, você quase morreu, hein? E aí eu comecei a voltar, e aí Deus me deu a vitória. Então, doenças provocadas por causa do estresse, por causa da preocupação. Aí vem a preocupação, meu irmão, ela te desestabiliza psicologicamente, você não consegue mais se concentrar, né? Afeta a tua área de decisão, você não consegue mais tomar decisões certas, você fica meio perdido. Está vendo como esse negócio é profundo? Você começa a entrar em crise, aí é crise no casamento, é crise na empresa, é crise nos seus relacionamentos, é crise pessoal, tudo fruto da preocupação. E aí isso vai gerar angústia dentro de você, meu irmão. Você vai começar a andar angustiado. A angústia é aquilo que você sente aqui, meu irmão, ó, dentro de você. Você não tem explicação, mas é uma angústia no teu peito. E sabe aonde isso vai desencadear? Sabe aonde? Na depressão. Você vai ficar deprimido. Meu irmão, se você chegar a esse estágio de depressão, tem pessoa que entra na depressão e ele não consegue mais voltar, meu irmão. Ele não consegue mais voltar. Ele vai ficar dependente dos remédios para ajustar ele emocionalmente. Mas isso vai desencadear uma série de problemas. Dependência de medicamento. Você não vai conseguir mais dormir. Para você dormir, você precisa usar remédio. E depois você não consegue mais sair daí. Nós estamos vivendo hoje, meu irmão, é esse estágio que o mundo vive hoje. Nós vivemos hoje a época da preocupação. Por isso, quando o Senhor, Ele fala nesse texto, entregue a mim, porque Deus sabe onde vai desencadear o negócio. Nós temos um exemplo, por exemplo, bíblico, Lucas capítulo 10, versículo 41, vai contar a história de Marta e Maria. Marta é um exemplo claro, meu irmão, de preocupação. O Senhor visita a casa delas, Maria
Maria se ajoelha aos pés do Senhor para ouvir o Senhor, e Marta fica na correria de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, e ainda fala para o Senhor: Senhor, faz alguma coisa, fala para ela me ajudar, Senhor. O preocupado, meu irmão, é aquele que está se matando e ele quer puxar o outro para morrer junto com ele. É exatamente o que acontece. Ele está morrendo, né? É igual pessoa que morre afogado. Ele está lá, e ele está, meu irmão, e aí vem um cara pegar ele. Quando o cara vem pegar ele, ele agarra nele e fala, e vai os dois juntos e morre. Então o preocupado é assim, ele está morrendo e ele vai caçar alguém para levar junto com ele. Então, a preocupação era tão forte no coração dela, meu irmão, que sem perceber, ela não conseguia se relacionar com Jesus Cristo. A vida entrou dentro da casa dela aquele dia, meu irmão. O Senhor dos Senhores, aquele que cura, aquele que abençoa, aquele que ressuscita os mortos, entrou dentro da casa dela e ela não conseguiu perceber. Está cheio de gente dentro da igreja, meu irmão. O lugar onde a palavra de Deus é pregada, o lugar onde as direções são dadas, o lugar onde o suprimento existe, e a pessoa está morrendo porque não consegue perceber. Temos uma facilidade muito grande, meu irmão. Temos uma facilidade muito grande de também corrermos o risco de estarmos no reino sem perceber que estamos sendo roubados pela preocupação. Então nós estamos aqui correndo esse risco. A preocupação, ela nos tira da presença de Deus gradativamente. Amém? É um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, outro pouquinho no mês que vem, e daqui a pouco você não tem mais força. Você não tem mais força. É um mês sem tomar ceia. Outro mês também. Outro mês também. Lembra que eu preguei na ceia? Paulo falou: é por isso que existe pessoas em vocês que são fracas. Muita da nossa fraqueza é resultado de tomar a ceia inconvenientemente. Então, meu irmão, a preocupação ela vai tirando você da presença do Senhor gradativamente. Se você não fizer algo, você vai morrer. E o pior de tudo, meu irmão, é que a gente tem falado isso na igreja e a pessoa não consegue ouvir o que a gente fala. Então ela vai tirando você gradativamente. E a consequência, meu irmão, é que ela te leva a um ponto de se tornar, sabe o quê? Um empecilho para a obra de Deus. Olha que coisa terrível.
você se prejudica a você e você se torna um empecilho no reino. Pessoas não conseguem chegar a Cristo por causa de você. Sendo que você deveria ser, meu irmão, aquela que conduz a pessoa para lá. Você vai ser um empecilho na vida das pessoas. Isso é terrível. Empecilho para a obra de Deus. Quando Jesus, meu irmão, como você prova isso, pastor? Quando Jesus vai lá, Lázaro morre, e Lázaro era irmão de Marta e Maria. Pode ler o texto, meu irmão. Quando Jesus chega lá, né? Maria, o que ela faz? Ela se prostra diante do Senhor. E ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Mas quando Marta chega, meu irmão, Marta fala: onde o Senhor estava? Em outras palavras, né? O que Jesus fala para ela? Eu não disse para você que se você crê, até os mortos ressuscitarão. Não seja um empecilho para mim aqui agora. Então, meu irmão, a preocupação muitas vezes vai levar você a ser um empecilho no reino. Lucas 12, versículo 22, até o 32. Dirigindo-se Jesus aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo a vocês, que nem Salomão em todo o seu resplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês precisam delas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Esse assunto, meu irmão, é tão importante que Jesus ministrou particularmente aos discípulos dele. Jesus estava falando assim: olha, eu vou embora, daqui uns dias eu vou morrer, mas eu digo para vocês, não fiquem preocupados, porque eu estou na frente. Jesus sabia, meu irmão, que se eles ficassem preocupados, eles iriam perder a direção. Perder a direção. Jesus disse: não se preocupe com a vida. O que é a vida, meu irmão?
Comer. Como eu vou arrumar dinheiro para comer? Não se preocupe. Deus vai sustentar você. Lógico, você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar. Você tem que correr atrás, acordar cedo, ser um bom administrador, um bom mordomo. Corpo. O que é o corpo? Saúde física. Hoje vimos, meu irmão, hoje vivemos com uma ideia de supervalorização do corpo. Não se preocupe, meu irmão, você tem que se manter firme, sim, comer coisas boas, tá? Mas não fique super preocupado com seu corpo. Roupas, gastando uma fortuna com roupas. Tem guarda-roupa aí, meu irmão, que tem 30 pares de sapato. Você não vai usar tudo isso, meu irmão. Doa um pouco. Amém? Esses dias eu estava dando uma olhada no meu guarda-roupa. Aí eu lembrei de um irmão aqui da igreja. Falei assim, essas camisas servem para ele. Fiz um cata lá. Falei, irmão, presente para você. Faz um cata no teu guarda-roupa lá, meu irmão. Coisas que você nem usa. E quer comprar mais, quer comprar mais, quer comprar mais. Daqui a pouco está endividado. Daqui a pouco o cartão. Você não é aquele que o seu cartão está pendurado, né, meu irmão? Fala a verdade. Você não é aquele que seu cartão só anda no vermelho. Se você é esse, vou te dar um conselho. Quebra o teu cartão. Se você tiver coragem para fazer isso, meu irmão, você vai ser liberto. Quebra o teu cartão. Meu irmão, tudo que eu compro, eu pago à vista. Ah, pastor, mas se programe. Alguma coisa assim, que não dá. Com esse investimento que nós fizemos, vou pagar. Aí acho que vai dar 2 anos, né, pá? Mais ou menos isso. Mas comprou, o que é? Débito. Eu tenho cartão, meu irmão, há mais de 15 anos. Nunca tive problema com cartão de crédito. Nunca. Nunca. Pague as coisas à vista. Se programe para isso. Se você não tem controle sobre o teu cartão, quebra ele, meu irmão. Quebra ele. Porque ele vai afundar você. Jesus nos garantiu, meu irmão, que se buscarmos o reino de Deus, estas 3 coisas nos serão garantidas: comida, bebida e moradia. E vestimenta. Ele garantiu isso. Ele garantiu isso. Mas quando eu não busco o reino em primeiro lugar, meu irmão, então eu vivo com o quê? Aí ele fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho. Quando eu não busco o reino de Deus, sabe o que acontece? Eu tenho medo. Sabe o que é o medo? O medo é o reflexo da comunhão quebrada, da falta do reino. Quando você tem medo, meu irmão, é porque a comunhão quebrou. Eu vou passar fome, eu vou morrer, eu vou ter necessidade. Não, é porque a comunhão foi quebrada. Quando a comunhão está ligada e firme, meu irmão, você deita e dorme. Você descansa, porque você sabe que o Pai vai cuidar de você.
Então, medo. Medo do quê? Medo de passar fome. Medo do quê? Medo de ficar doente. Medo do quê? De não ter o que vestir. Então Jesus fala para ele assim: fica tranquilo, pequeno rebanho, não tenha medo, eu vou cuidar de vocês. Qual que é o desafio de Deus para nós nessa noite? Eu quero terminar com isso. 1 Pedro 5:17. Eu tinha no início, logo tinha falado o texto errado. Falei Tiago, mas não é Tiago, é 1 Pedro 5:17. E a gente vai terminar com esse texto. 1 Pedro 5:17. Não tem? Então eu errei. Lançai sobre mim todas as vossas... É 4? É Tiago? 4:7? Não, Tiago... É Pedro. Depois vocês acham aí, meu irmão. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então esse é o nosso desafio. Eu marquei errado, eu marquei 17, mas é 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então o que você tem que fazer? Fica esperto aí, para jogar para você. Aqui está, meu irmão, tua ansiedade. O que o Senhor fala? Presta atenção aqui em mim, olha para mim. Ó. Está com quem agora? Está comigo? Com quem que está? Com o Senhor. Mas sabe o que a gente faz? A gente lança, mas a gente vai lá, ó, e pega de volta. Esse é o grande problema. Lança, meu irmão, e deixa lá que o Senhor vai cuidar de você.